Oi, pessoal! Boa noite, tudo bem? É um prazer, gente, estar aqui mais uma vez no canal, a BBM TV, para mais um estudo dessa segunda-feira, né? Hoje a conversa das segundas, né? É sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente sobre o capítulo 16, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? E nesse, né, então, né, a gente vai conversar, tá bom? Sobre hoje, né, sobre o uso de bens, riqueza, principalmente. Nesse cenário, nós vamos falar também sobre as consequências, né, do uso bom ou não, a salvação, as mudanças, barra a lei da impermanência, que é a regra do universo, sobre o próximo, né, é claro, e sobre a caridade. Então vamos conhecer também a história, olha, de uma dupla, né, que é Licurgo e Quirino. É um texto, né, do espírito Irmão X, o nosso Humberto de Campos. Bom, então, nós vamos para isso, para a nossa página, tá, de abertura, né, o texto inicial da noite de hoje, que é sobre... deixa eu botar aqui de novo para vocês, tá? O título é Ao Redor do Dinheiro. Tá? Vou diminuir aqui para que vocês possam ver, tá? Ao Redor do Dinheiro. É o capítulo 7 do livro Religião dos Espíritos, editora FEB, textos ditados pelo Espírito de Emmanuel, né, e o médium Francisco Cândido Xavier, nosso grande Chico Xavier. Então, nós vamos agora ao texto, e eu vou ampliar mais um pouco para vocês poderem acompanhar. Então, vamos lá. Ao redor do dinheiro. Efetivamente, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na Terra surge sempre a feição de alguém que enorme risco ameaça. Operários da evolução, a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum, afigurando-se nos companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastre iminente, assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica, em contato com os agentes de alta tensão, ou ainda com os especialistas de laboratório. Quando impelidos a manusear certa classe de vírus ou de venenos, com vistas à preservação e ao benefício do povo, considerando, porém, as inconveniências e desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar semelhantes cruzes amoedadas, é forçoso convir que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se nesse círculo de incessantes inquietações na tarefa sublime para a paz, né, da paz e da luz, da ascensão e da liberdade. Isso porque, se o dinheiro nas garras da usura pode agravar os flagícios da orfandade e os tormentos da viuvez, nas mãos justas do bem, converte o pauperismo em trabalho e o sofrimento em educação. Se a riqueza entesourada, sem o lucro de todos, pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criança sem lar. Ninguém tema, desse modo, a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas,
mas que toda prosperidade seja por nós recebida como empréstimo santo, cujos benefícios é preciso estender em proveito geral, atentos à lei de que a felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Assim, pois, compreendamos com a segurança da lógica e com a harmonia da sensatez que, em verdade, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que é nossa obrigação, das mais simples, colocar Mamon a serviço de Deus. Texto ditado pelo Espírito de Emmanuel. Bom, e agora, né, nós vamos aqui, nesse instante, nos concentrar para fazer a nossa prece de início. Sempre fazemos o início das nossas conversas, como sempre ocorre, né, nos estudos presenciais, né, nas casas de espíritos. Bom, e assim, fechando nossos olhos, limpando nossas mentes, afastando por breves instantes as tribulações, né, as movimentações do que ocorreram no nosso dia a dia, nesse instante, vamos buscar a calma, a serenidade, vamos fixar a figura de Mestre Jesus, vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui conversando, facilitados pela tecnologia, né, que muito nos ajudou a nos aproximar nesse período aí que ainda vivemos, né, dessa crise pandêmica. Bom, e vamos pedir para que chuvas de bênção recaia sobre nossos lares nesse momento, que nossos guias e mentores possam estar mais próximos de nós, para que possamos, nesse momento, nos poder assimilar melhor aquilo que será objeto da nossa conversa de hoje. Né? Então, que assim seja. Graças a Deus, Pai querido. Vamos lá ao estudo da noite de hoje, tá? Que vamos conversar sobre todo esse contexto que vocês já estão vendo aí, tá? Bom, então, nesse momento, iniciando o estudo, né, da noite de hoje, nós vamos para o primeiro assunto, né, que nós vamos conversar, tá? Vamos falar sobre, então, conhecer, né, o velho Licurgo. O velho Licurgo, então, né, lá no livro Contos desta e de Outra Vida, para quem já teve a oportunidade de ler, temos um caso, tá, uma história narrada pelo nosso irmão X, como já falei antes, né, Humberto de Campos, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, Licurgo era um idoso que morava sozinho e acumulou muitos bens, muitas riquezas a vida toda. Viveu para acumular, né? Essa é a verdade. Mas um dia, tá, durante uma enchente lá nos arredores da sua cidade, um rapaz que era barqueiro, cujo nome era Quirino, com o pretexto de socorrer Licurgo, olha só, foi até a sua casa. Né? Era um período lá de cheia, né, de inundações. E aí, até que chegando lá, ele já sabia da questão lá do acúmulo de riqueza de Quirino e matou Quirino. Esse rapaz, né, matou Licurgo, o nome desse rapaz era Quirino. Esse rapaz, né, matou então o velho Licurgo e se apossou de toda a sua fortuna. Depois disso, pressionado pelo remorso, ele se mudou para uma grande cidade. Tá? E lá nessa cidade ele estabeleceu um comércio. Ele se casou, tentando esquecer aquela cena infeliz, né, pela qual, né, as ações dele, que ele conseguiu a fortuna. Em seguida, do seu casamento, estabelecer seu comércio, veio um filho. Quem era o filho? Era Licurgo, que estava renascendo, né, reencarnava como filho do Quirino.
para usufruir os bens que haviam sido retirados dele, né? E que, assim, sendo filho do quirino, ele ia herdar, recuperar seus bens. Bom, então, é a lei da justiça, né, que utiliza como um dos instrumentos a reencarnação para devolver aquilo que foi, né, então, dessa forma, retirado. Né? Bom, então já essa história tendo como base, né, vamos lá agora desenvolver o nosso texto. Né? Vamos agora conversar sobre Deus, Mamon, vícios e simplicidade. Vamos entrar aí agora mais um pouquinho nesse assunto, já tendo na cabeça, em apertadíssima síntese, essa história que eu contei para vocês de Licurgo. E lá no item 01 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo capítulo é o tema de hoje, né? Temos a exposição de uma passagem narrada no Evangelho de Lucas, tá? Que está no Evangelho de Lucas, está no capítulo 16, versículo 13, salvo engano. Nessa passagem é exposto que Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a quem? Aos mesmos, né? Ao mesmo tempo Deus e a Mamon, então. O que significa servir a Deus ou Mamon, gente? Quem é Deus e quem é Mamon? Nessa afirmação de Jesus aí. Bom, servir a Deus ou a Mamon é, na verdade, a essência da transição atual planetária, né? Porque vamos dizer aqui que nós estamos abandonando um pouco mais o servir a Mamon e indo em direção do um pouco mais servir a Deus, que é o futuro aí da nossa transição planetária para quem ficar aqui na Terra, né? Por quê? Porque nós estamos buscando, então, sair dessa era da matéria que é Mamon, representa Mamon, né? Para entrar na era do espírito, que é o quê? Deus, né? Aqui na história de Jesus. Então, optar por Mamon é escolher o quê? A matéria e tudo aquilo que vem com os vícios da matéria, ou seja, o egoísmo, o orgulho, vaidade, por aí vai. Então, é escolher o quê? Coisas transitórias, impermanentes, mutáveis e perenes. É por isso, gente, que devemos combater os apegos e aprisionamentos às coisas que dizemos o quê? Ser nossas. Nada é nosso, tudo é emprestado, tá? Vamos parar, né? Vamos parar de usar os pronomes possessivos, tá? Inclusive com relação até aos próprios filhos, ou pais, ou esposo, marido, companheiro, namorado, noivo, noiva, e por aí vai. Não existe minha casa, meu carro, meu dinheiro, então minha mulher, meus filhos. É tudo emprestado, tá? Frisando. O caráter, então, da doutrina espírita é essa simplicidade, tá? Devemos também tomar muito cuidado com o quê? Com a vaidade e o orgulho, né, gente? De possuir, tá? Adquirir muito conhecimento somente, pois a inteligência endurece o coração quando vem desgarrado do amor. Vamos obter conhecimento, vamos estudar, mas vamos também obter conhecimento de si próprio, né, dos nossos impulsos bons e ruins. Então, todas as vezes que nos distanciamos da simplicidade, começamos a sofrer e tudo vai ficando mais difícil. Tá? Não existe, então, repetindo, minha casa, meu carro, meu dinheiro, minha mulher, meus filhos, meu emprego e meu dinheiro, e por aí vai. Né? Como falei, que é tudo emprestado. Então, o caráter do doutrina espírita é esse, tá? Bom, então agora nós vamos tocar em mais um assuntozinho aí, né, com vocês. E eu vou até aqui para que vocês vejam melhor a arte, né? Bom, então vamos aqui falar um pouco mais da lei da impermanência, de Deus, né, Mamon e a avareza, aprofundando, vendo mais óticas. Então, esse alerta de Jesus sobre a impossibilidade de servir
ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, deve nos conduzir para uma reflexão sobre mudanças. Tá? E já de cara aqui, vamos repetir. Eu falei lá no início, no começo do estudo. Nada no mundo material, né, em que vivemos está livre de mudanças. Tudo muda o tempo todo, gente. Por sinal, se pararmos para pensar, a regra é a mudança. E não só na sociedade, tá bom? Entre os homens, né, mas também na natureza, enfim, em todo o universo. Estrelas aí, né, supernovas explodindo. Vemos brilho de estrelas que não existem mais, que demora para chegar aqui, né, a velocidade da luz. Bom, a velhice decreta, por exemplo, o fim da saúde, da força física, da beleza. A doença, em muitos casos, chega antes da velhice. Inclusive, tem muitas situações quando já nascemos até com a doença. Bom, as oscilações das leis humanas e da economia também, olha só, transformam os ricos em pobres e pobres em ricos. Extinguem fortunas, o poder muda de mãos o tempo todo. Vemos isso estudando a história da humanidade e até em tempos recentes. Por essas e muitas outras razões ainda, nós não devemos basear nossas vidas e escolhas, né, em coisas, gente, tão transitórias. Tá bom? Então vamos prestar atenção nisso. Tudo que é material tem começo e tem fim. E vivemos no mundo material. O corpo físico é finito, gente. Ele tem fim. O nome, né, do fim do corpo físico nós conhecemos como morte biológica, que é a morte, a única, porque pode ser provada. Né? Mas a alma, ela é imortal, ela é infinita. As coisas da matéria, pelo contrário, são finitas. As coisas do espírito são infinitas. No caso do velho Licurgo, já recorrendo lá ao início do estudo, mais uma vez, né, o velho Licurgo, que foi apresentado logo no início da conversa de hoje, tivemos exemplos suficientes sobre a relevância desta questão das mudanças, da impermanência. Licurgo viveu a vida toda como um avarento, acumulador de riquezas, né? E não gozou nada do que juntou. Ele não usou, gente, a riqueza para ajudar ninguém e, no fim, ainda foi morto por alguém que estava de olho na riqueza dele. E lá na questão, né, da avareza, né, é abordada, inclusive, no item 03, no mesmo capítulo que estamos estudando hoje, o capítulo 16, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E sobre isso, Jesus alertou para evitarmos a avareza. Jesus nos afirma que por mais rico, que alguém possa ser, sua vida não é protegida pelos seus bens, hein? Olha só. Então, né, isso significa que os bens que alguém possui não podem assegurar a plena felicidade, nem a plena saúde física ou mesmo mental. Muitas vezes, pelo contrário. Na busca desse acúmulo dessa riqueza, a gente desgasta o corpo, desgasta a alma, né, a mente, né? Bom, e tem tudo, e acontece até o contrário, né? Então, a nossa vida física, por aí vai. Então, vimos isso com Licurgo, que foi, inclusive, assassinado por ter muitos bens acumulados. No caso dele, né, Licurgo, como já expliquei, ele foi assassinado por alguém, né, o barqueiro Quirino, que desejou ter o que Licurgo acumulou, e conseguiu. Mas há casos de ricos que possuem doenças, por exemplo, incuráveis. Mas Licurgo, né, voltou, olha só, como filho do homem que o assassinou, né, que foi Quirino, cumprindo assim a lei de ação e reação, de causa e efeito, que também é uma lei do todo o universo. Ninguém consegue cometer as coisas boas ou ruins sem as consequências. Bom, então, num trecho do livro, né, que conta essa história, o livro ditado pelo Espírito Humberto de Campos, tá? O nome Contos, mais uma vez, né, dessa e de outra vida. Temos que Quirino, após assassinar Licurgo e se apossar de sua riqueza, se descobre o quê? Pressionado pelo remorso. E diante desse sentimento, o barqueiro Quirino fez o quê?
ele abandona a região lá que ele cometeu o crime, que ele vivia, e instala-se em outro lugar, numa grande cidade. E nessa cidade se estabelece com uma pequena casa comercial. Né? E aí ele também se casa. Com essas ações, procura esquecer o próprio arrependimento. Mas aí ele recebe o velho Licurgo, reencarnado como seu próprio filho. Tá vendo? Né? É assim, né, que funciona. Bom, e agora nós vamos, nessa sequência, falar da a parábola do mal rico, que também está, né, hoje, né, no nosso, dentro dos nossos assuntos. Né? Então, após falarmos sobre a lei da impermanência, refletir sobre a história de Licurgo e Quirino, mais uma vez, né, mais a fundo, vamos relembrar sobre o quê? Para quem não acompanhou o início da conversa, que hoje estamos falando daquilo que muitos, né, sonham, ou seja, né, a riqueza, uma boa condição financeira, muito conforto, bens materiais. Então, quando, né, tem muita gente, inclusive, que joga na Mega Sena, na loteria e outros jogos sonhando em adquirir muito dinheiro, né? Mas cuidado, tá, gente? Eu assisti recentemente, inclusive, uma série, né, lá no serviço de streaming, né? Vocês devem saber, que as pessoas aceitavam participar lá nessa série de um jogo numa ilha bem perigosa, tá? Estavam lá no final, lá, né? Aparentemente não tinham nada a perder, estavam com a vida no fundo do poço. O negócio não ficava bom, não. A maioria morria, não voltava, só um ganhava. Bom, mas voltando ao assunto aqui. Então, desde o início, eu lancei mão desse texto de Humberto de Campos sobre o velho avarento Licurgo e o seu assassino barqueiro Quirino, né? Até para contextualizar. A conversa de hoje, né, como todos estão assistindo, né, já sabem, é sobre o início do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamão. Tá? Para quem chegou depois aí, eu repito, vai poder acompanhar. Viu, pessoal do chat? Obrigado aí por vocês estarem prestigiando. Tá? Quem puder, gente, entra no chat também para dar um oi, tá? Para matar a saudade, porventura, de alguém que não tenha visto. Bom, então, e nesse capítulo, né, voltando aqui ao assunto, temos, tanto no item 3 quanto no item 5, por exemplo, né, exemplos fornecidos por Mestre Jesus. Esses exemplos são duas parábolas. Tá? E agora deixa eu até voltar aqui para vocês verem, né, a arte, né, que vocês não viram, enquanto eu fico aqui um patamar mais reduzido. Então, nós temos desses exemplos, tá? Dos itens, né, 3 e 5. E a do item 3 é sobre um homem rico que fala sobre a intenção de construir um celeiro maior, tá? Para poder guardar mais bens do que ele acumulou. E Deus alerta a esse homem que ele já vai morrer, e sendo assim, para que serve ele juntar os bens nesse celeiro? E no fim dessa parábola é dito que é justamente isso que acontece com quem acumula, tá? Tesouros materiais para si mesmo. Ou seja, torna-se rico entre os homens, mas pobre diante de Deus, porque não fez bom uso dessa riqueza e ficou somente acumulando. Bom, e lá na parábola do item 5, do capítulo 16, né, que é mais conhecido como parábola do mal rico, temos um homem rico e um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo cheio de úlceras. Lázaro não recebia ajuda de ninguém e se alimentava das migalhas que caíam da mesa do homem rico. Então Lázaro morreu e foi amparado pela espiritualidade representada na parábola por Abraão. Todavia, o homem rico também morreu e não teve a mesma sorte, né? E foi para o inferno. O homem rico, no auge de suas tormentas lá no inferno, ele consegue ver Lázaro amparado, né, por Abraão, pela espiritualidade, e suplica por piedade para ter a mesma sorte de Lázaro. Mas a espiritualidade, ou seja, Abraão, responde ao homem rico
que ele recebeu bens em vida, enquanto Lázaro só teve males, né? E por isso, após a morte, né, e soube lidar bem com esses males, né? E soube, após a morte, né, acabou, né, recebendo todo o amparo. Tá bom, gente? Então, vemos aí esse ensinamento. Então, essa parábola do homem rico é um grande recado, né? A riqueza, pelas tentações que gera, gente, e pela fascinação que exerce, constitui uma prova muito, gente, mas muito arriscada para qualquer espírito. A gente só olha pelo lado material, mas tem que olhar por esse outro ângulo também. A riqueza é mais perigosa do que a prova da pobreza. Tá? Mesmo que a gente ache que não. Toma cuidado, vamos analisar. Essa dificuldade sobre a prova da riqueza é, inclusive, abordada lá no item 7 do mesmo capítulo 16, que eu não vou falar muito do item 7, porque é assunto, né, de outra conversa com o outro irmão, que vai desenvolver melhor isso. Bom, a utilidade e o benefício providencial da riqueza é o controle da pobreza. Isso não significa que a pessoa rica, olha só, não possa usufruir, né? E viver com conforto. Não, negativo, gente. Ele pode fazer tudo, né? Mas a pessoa rica pode e deve atuar no auxílio dos menos favorecidos. Tá? E também pode, né, gozar do conforto e tudo mais. Também não significa dar tudo o que tem e se tornar mais um desfavorecido. A riqueza, gente, pode gerar emprego, auxiliar na criação de tecnologias, né, de novas medicações para a cura de doenças, né? E assim outros benefícios, né, que possam favorecer a todos, inclusive a própria pessoa que detém, né, o dinheiro. Ela está beneficiando a todos com novas descobertas, com a melhoria, né, da sociedade, com a redução da pobreza. Então, através da riqueza, é possível incentivar boas iniciativas e ótimos projetos, participar deles. A riqueza em prol do bem comum, ela trará benefícios a todos. E esse é o objetivo, né? E vai tornar a sociedade um lugar mais justo, melhor, mais gostoso para se viver. Portanto, gente, a riqueza bem utilizada se torna um instrumento de progresso espiritual, principalmente para o rico, né? Então, ricos e pobres, ambos são espíritos em provações. Todos nós já nascemos com muitos bens em uma vida e paupérrimos em outra. Já nascemos com poder, já tivemos assim, o mando, né, sobre sociedades, né? Devemos ter cometido muitas falhas. É só olhar para os nossos defeitos de hoje. Bom, a pobreza é uma prova duríssima, sim, é claro, né? Mas a riqueza é uma prova muito mais perigosa, repetindo, né, que eu já havia comentado. Os ricos, os poderosos da vida atual podem ser os pobres ou os doentes em vidas futuras, sobretudo se fizerem mau uso desse poder, dessa fama, dessa riqueza. É muito cuidado, desse status também, né? Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre o próximo, né? Já que estamos falando aí, né, em riqueza, né, em usufruir os bens, vamos falar aí, então, do próximo, né? E falando do próximo, vamos lá. Quando se fala em pobreza, riqueza e doença, então é preciso lembrar de uma palavra que deve se tornar um sentimento que precisa nos mover constantemente. Ainda mais agora que estamos aí chegando no dezembro, que se desperta uma série de sentimentos por ocasião do nascimento de Mestre Jesus, da comemoração. A caridade, né, gente? Né? É esse sentimento que devemos desenvolver. Fora da caridade, não há salvação. Aqui já tem um elemento forte, olha só, que é a palavra salvação. Olha só, caridade e salvação. A salvação é envolvida com a palavra, então, caridade. E vimos tanto na parábola do item 03, tá, a do avarento, quanto do item 05, que é do homem rico, né, que tem Lázaro, o homem rico,
A importância de agir em prol do próximo. Salvação significa o quê? O estado de felicidade futura, tá? A que o espírito atingirá à medida que ele evoluir. O processo de salvação é um processo de evolução. Essa salvação foi muito bem exemplificada por Zaqueu, que também está no... É um assunto que está no início aí do capítulo, aborda hoje a nossa conversa. Zaqueu, cobrador de impostos, quem lembra de Zaqueu? É quando ele decidiu seguir Mestre Jesus. Lembra da história? Ele estava em cima da árvore, desejoso de ver Mestre Jesus, conseguiu, né? Jesus avistou ele, mandou ele descer da árvore e foi ter com ele, almoçar na sua casa. Então, Zaqueu doou metade dos bens dele aos pobres. E Jesus, após ser informado disso, né, por Zaqueu, Jesus disse que a salvação entrou na casa de Zaqueu, pela atitude que ele teve. A caridade deve resumir todos os deveres do homem, gente, para com o seu próximo. Tá? Fora da caridade não há salvação. Tá? E, inclusive, né, amar ao próximo como a si mesmo. Olha só. Fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem conosco. É a expressão mais completa da caridade. Porque resume, né, o quê? Todos os deveres do homem para com o próximo. Tá bom? O meu próximo é aquele que, num determinado momento do dia, está perto de mim. Não apenas a minha família, meus amigos, aquele que eu amo. Então, aquela pessoa que a gente cruza lá, né, no metrô, no trem, no ônibus, indo, voltando do trabalho, por exemplo, ela também é nosso próximo. O próximo mais próximo é aquele que a gente convive no dia a dia, no trabalho, né, no transporte. Quantas pessoas a gente conhece, assim, de repente, né, nos meios de transporte, conversa, né, e por aí vai. Então, é muito comum tratarmos com educação somente o quê? Somente com educação, né? Gente estranha, fora do nosso convívio. Somente por etiqueta, né? Mas por dentro. Bom, e agora chegando aí a parte final da nossa conversa de hoje, né, pessoal do chat? Que pena, né? É sempre gostoso conversar sobre esses assuntos bons, ensinamentos do Mestre Jesus também, envolvendo, né, o Espiritismo também. Então, agora, nessa parte final da nossa conversa de hoje sobre a riqueza, a avareza, a salvação, preciso mencionar ainda o encontro do jovem rico com Jesus, que está também lá, né, no início do capítulo 16. É uma passagem narrada tanto por Mateus quanto por Lucas, né, e tanto também por Marcos. Tá? E ela, né, o jovem, então, como se deu o jovem rico? O jovem rico perguntou para Jesus sobre o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele queria, né, o jovem rico, saber como obter salvação. Ele vinha em busca o quê? De uma resposta para algo que já correria a alma dele, que estava preocupado, né? Vamos ver que Zaqueu também tinha essa preocupação, por isso ele buscava encontrar o Mestre Jesus. Então o jovem rico tinha, só que com intensidades e vontades diferentes de buscar essa melhoria interior. Mas então Jesus falou para o jovem rico sobre os mandamentos. E aí, né, o rapaz responde para Jesus que já cumpria eles, estava tudo certo. E aí Jesus foi mais além. Falou, então, vende, né, tudo que você tem acumulado e me segue. Aí o bicho pegou, né? A gente já sabe da história. E, aliás, que nem eu falei com vocês, né? É algo que Zaqueu fez. Né? Mas por que, no caso do jovem rico, Jesus falou para o jovem se livrar de tudo, de todos os bens que tinha acumulado? Porque não há necessidade do rico, hoje em dia, por exemplo, fazer isso. Né? Mas ele deve ajudar, né? Mas se ele dar tudo, fica complicado até para ele. Jesus falou para o jovem, né, se livrar de tudo, de todos os bens. Por quê? Porque no caso do jovem rico, Jesus percebeu, Jesus tinha a capacidade de olhar para dentro de nós, né,
Então ele percebeu que a riqueza estava sendo um grande obstáculo para ele. Ou seja, ele não estava usando a riqueza em prol, né, do auxílio ao próximo e à sociedade, como nós já conversamos aqui. Mas é sempre bom frisar, né, que o rico não precisa se livrar de tudo. Falei aqui e repito mais uma vez. Mas o rico deve usar a riqueza para ajudar a reduzir a pobreza, para ajudar a sociedade, né, para melhorar todo o cenário à sua volta. E ele tem a capacidade de fazer isso. Não é para guardar o dinheiro, e sim para usar com ele mesmo e para com o próximo, claro. Né? Mas não é só para usar única e exclusivamente em benefício próprio, com futilidades, por aí vai. Façamos, então, melhor do que o jovem rico, o avarento, o mal rico, Licurgo e Quirino. Né? E André Luiz, no trecho, lá do texto Sucesso e Nós, do livro, pegando aqui com a minha cola, Diálogo dos Vivos, disse que tudo o que dermos receberemos centuplicadamente. No mesmo texto, ele também afirma que a suprema lei da vida é o bem de todos. Tá? E que o nosso êxito sempre o quê? Terá sempre o tamanho do serviço que nós prestamos. Olha que legal, gente. Esse livro, por sinal, Diálogo dos Vivos, ele compõe uma série, né, chamada Na Era do Espírito. Tanto é o primeiro livro, recorrendo aqui à minha cola, né? Chico Xavier, o primeiro livro é Chico Xavier Pede Licença, Na Era do Espírito, Astronautas do Além e Diálogo dos Vivos, que é o livro que eu estou falando. E vamos lembrar também o que Emmanuel sugeriu lá na página inicial, que lemos hoje, né, no início da nossa conversa. Ou seja, Emmanuel disse, né, colocar mamão, ou seja, o dinheiro, não é, a matéria, a serviço de Deus, ou seja, do espírito, da caridade, do amor, né, a serviço do próximo, a serviço da sociedade. Né? Então, Emmanuel disse assim: não se pode servir a Deus e a mamão, mas que é nossa obrigação das mais simples colocar mamão a serviço de Deus. Então, que nós façamos isso, não é, gente? E Emmanuel, lá no início, ainda disse também, né, que a riqueza ela é tão complicada, por exemplo, quanto um cientista que está lidando lá com vírus, né, para descobrir uma vacina, o vírus pode escapar e tudo mais, há perigos. Quanto o bombeiro, por exemplo, está lidando com fogo, né, que pode se ferir, inclusive até mortalmente, com aquele fogo, né, com tantas, comparou, né, a riqueza com essas profissões que lidam com um perigo, para ver como é complicado, como deve estar atento e ciente das suas responsabilidades, aquela pessoa que tem dinheiro e aquela pessoa que tem o poder, né, a fama, o status e por aí vai. Bom, agora, pessoal, vamos à nossa prece, né, para findar, né, o estudo, a conversa da noite de hoje, tá? Dando mais uma vez um oi para o pessoal do chat e agradecendo aqui de antemão todos aqueles que estão me assistindo, né, nesse momento, aqueles que vão também depois assistir, né, a nossa conversa, que é a nossa live após a estreia, tá? Que vai fica sempre gravado aqui no canal, a BBM TV no YouTube. Bom, então agora, indo para a nossa prece, nós vamos nos concentrar, né? E vamos limpar nossas mentes mais uma vez e vamos agradecer pela oportunidade de ter estado juntos. Vamos pedir à espiritualidade amiga que nós tenhamos compreendido esse estudo, né, essa conversa, que os nossos guias e mentores incutam na gente essas palavras que escutamos mais uma vez, porque sabemos que, como espíritos com vivências milenares, já estamos, ao longo de todos esses milênios, recebendo as mensagens de Jesus, recebendo aprendizados e que possamos cada vez mais pesar dentro de nós e utilizarmos isso, praticarmos isso. Né? Que nossos guias e mentores nos auxiliem para que
nós possamos nos tornar pessoas cada vez melhores, que possamos lidar com nós mesmos de uma maneira melhor e também para com o próximo, para que juntos possamos construir uma sociedade melhor, mais humana, mais evoluída. E pedimos a Deus, pedimos à Mãe Santíssima que olhe por nós nesse momento aí, nesse período de pandemia, que possa nos auxiliar, que possa fazer com que nós passamos a agir e a mentalizar coisas positivas e praticar, né, situações e aprendizados, obter aprendizados com todo esse momento de pandemia. E que Deus, a espiritualidade amiga, possa nos amparar nesse momento, inclusive aqueles que perderam, né, entes queridos, né, para nessa pandemia, né, seja pela própria Covid ou por outras questões também. Todos possamos ser amparados, protegidos, iluminados e esclarecidos. E que possamos ter um bom restinho de semana, um bom fim de semana. Que Deus possa estar conosco. E no abraço do Mestre Jesus, vislumbrando essa cor verde de cura, encerramos aqui a nossa prece. Em nome de Deus, dando graças a Deus, né, Pai querido? Bom, gente, eu agradeço a vocês, né, mais uma vez por estar aqui hoje, a oportunidade, né, de trabalho e de aprendizado, que para trazer aqui essa conversa, a gente tem que estudar, né, e acaba aprendendo bastante, relembrando muita coisa, e nessa conversa nós podemos aqui, eu posso expor o que li, né, o que captei, passar para vocês, e a partir daí vocês podem também, né, fazer o mesmo, né? Eu sugiro que acompanhe sempre, né, as palestras espíritas com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, né, e também o Livro dos Espíritos, tá? Desde o início da palestra, que agora, após, né, o final da palestra, da conversa, nós possamos reler, tá? Com certeza, cada vez que a gente estuda, conversa, lê, relê, a gente sempre tem alguma coisa a mais que nós enxergamos. Eu converso isso com muitos amigos, né, sobre a situação. E não se esqueçam, tá, gente? Por favor, eu peço, curtam esse vídeo, como também os demais vídeos do canal BBM TV, tá bom? E que vocês possam também indicar para seus amigos, né, para seus entes, olha, assista aqui essa palestra, que essa conversa está muito boa, tal, tudo mais, né? E que assim a gente possa, né, e assistindo, indicando, curtindo, o aumento de curtidas e visualizações, não só da nossa conversa de hoje, como também das outras do canal, de outros canais espíritas, nós vamos mostrar, né, para o YouTube que a importância, né, a relevância, isso faz com que o algoritmo do YouTube possa ofertar, né, essas conversas com mais pessoas. E estamos cumprindo aquilo que Kardec conversou, né? Espíritas, divulgai. Vamos divulgar o Espiritismo. E divulgar o Espiritismo significa divulgar os ensinamentos de Jesus, né? Porque, acima de tudo, o Espiritismo, ele pega o quê? Estuda com profundidade os ensinamentos de Jesus, né? Esse é o grande objetivo, tornar almas melhores. Bom, pessoal, muito obrigado, tá, mais uma vez, pela atenção, pelo carinho da presença. Eu me despeço de vocês, tá? Até o próximo estudo, até a próxima conversa. Tchau, gente!